Oi pessoal, eu tenho esse puff aqui no quartinho do ateliê, então eu quero transformar ele, quero fazer uma capa para ele, mas eu quero uma capinha diferente. Então eu pensei em fazer uma capa de cubo mágico, imitando o cubo mágico. Como sobraram bastante retalhos das almofadas, que eu fiz todas em Oxford, eu comprei mais algumas coisas que ainda faltavam e eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Então eu tirei as medidas e peguei essa parte aqui, dividi em 3 e deixei um pouquinho de sobra por causa da costura. Então, a cada emenda é um pé de máquina, então você faz um cálculo mais ou menos. Então eu risquei o primeiro quadradinho na medida 13 por 13. E daí a partir de um que eu cortei, eu tô cortando os outros, colocando em cima e cortando os outros. Se você tiver um cubo mágico, você pode deixar ele mais ou menos assim para você ter inspiração. Ou pode só ir colocando um do lado do outro, né, e costurando aleatoriamente. Então aqui eu passo uma costura reta, o retrocesso no começo e no final, e emendei vários pedaços. Aqui tá a costura. Eu costurei com linha preta, porque eu vou passar depois o viés, mas essa costura aqui não aparece, então você pode usar qualquer cor de linha. E vou emendando. Aqui eu já juntei 2. Eu não passei, mas se você quiser pode ir passando. Vai ficando assim. Agora eu vou emendar o próximo aqui. E depois que eu tiver emendado, eu vou passando o viés. Venho com viés, ajeito bem a costura, ou você pode passar. Passo 2 costuras, uma aqui e uma do lado. E vou fazer isso nele todo. Eu vou deixando um pé de máquina só. Se você quiser deixar ele estruturado, depois que você fizer essa montagem aqui, né, do tamanho desejado, você já pode colocar atrás a manta acrílica ou a manta R1. E daí você mede o tamanho, coloca, você pode passar, né, se for a R1. Se quiser você passa uma costura aqui, pode ser um zigue-zague ou uma costura reta só para dar a estrutura nela, dá uma seguradinha. E daí que você faz a parte do viés. Então aqui eu vou emendar a outra parte, a terceira parte, que é a altura. Se você quiser, pode ir fazendo, passando zigue-zague, deixando bem limpinho. Então aqui a gente vai juntando as partes. Não tem problema se o desenho ficar, a cor ficar a mesma, porque um cubo mágico é assim. Se você quiser, pode fazer um lado todo de uma cor só, cada um de um lado, como se o cubo mágico tivesse montado certinho. Ou você pode fazer assim, bagunçadinho. Eu prefiro ele mais bagunçado. Eu já emendei, então, toda a lateral. Agora eu vou fechar ela aqui. Vou medir no meu puff. Se ela ficar um pouquinho grande, eu vou deixar. Prefiro colocar algum outro forro pra dar o tamanho certo, porque eu não quero que fique muito justo. Então, agora eu vou fechar e vou medir lá, pra depois poder começar o acabamento com o viés. Eu coloquei aqui pra fazer um teste, ela ficou um pouquinho folgada, mas eu vou deixar assim mesmo. E coloquei a parte de cima. Embaixo, eu acho que eu vou só fazer uma barrinha e não vou prender, vou deixar ele solto assim mesmo. Acabei me empolgando aqui com o viés, quase que eu não mostrei pra vocês. Estica bem o tecido, eu já passei em toda
altura aqui. E daí eu tô passando aqui na outra parte. Se você não for uma boa costureira como eu, melhor ainda, porque as costuras não ficaram bem retas embaixo, os quadradinhos, então com viés ele vai tampar tudo, vai ficar muito bom. Vai esticando, abrindo bem e costurando, só isso. Quando chegar aqui no finalzinho desta parte, aqui não precisou de acabamento porque a gente vai fazer depois. Uma parte vai emendar naquele quadrado e a outra eu ainda acho que vou passar um viés para arrematar. E nessa parte aqui, eu comecei normal o viés. Agora eu vou chegar ao final, eu vou medir, né? Vou costurando. Quando chegar no finalzinho, eu corto com um pouquinho de sobra, dobro, para dar um acabamento assim. Para que não fique o viés desmanchando depois. Dobra um pouquinho para dentro. Faço uma costurinha aqui por cima. E pode continuar fazendo o outro lado. Para colocar a parte de baixo e fazer a emenda aqui, a minha parte mais temida são os cantos. Então eu tô tentando, ainda não virei, mas eu tô fazendo assim. Alfinetei primeiro todo ele, o viés com o viés nas emendas. Quando chegou no canto eu deixei um pouquinho sem, nem alfinetei muito. E tô tentando fazer assim, que ele fica um pouquinho levemente arredondado a parte de cima. Ainda não sei se vai dar certo. Parece que deu certo. Então agora eu vou fazer um teste primeiro e colocar o viés. Então eu coloquei o viés aqui na parte de cima. Deu um pouquinho de trabalho, eu não sou muito boa nisso, mas eu acho que vai ficar legal. Agora eu vou colocar o viés na parte de baixo. Então, para colocar o viés aqui embaixo, eu não vou colocar o viés assim em cima, porque senão fica parecendo desfiado. Então, eu vou abrir essa parte do viés da maneira tradicional de colocar. Tem essa dobrinha, né? Eu abri uma parte e vou passar a costura aqui. Não sei se vai dar pra ver. E para que o acabamento já fique bom, quando eu virar e bater outra costura, eu já tenho que deixar essa partinha dobrada aqui. Porque eu vou fazer a volta toda e vou terminar em cima desse. E depois eu vou virar do outro lado. Então, eu vou costurando bem nesse vinco aqui, ó. Mais ou menos, né? Então, eu tô chegando aqui no final. Eu já corto, deixo uma sobrinha. Termino aqui a costura em cima da outra costura. Sobreponho um pouquinho o viés. Agora a gente vem para o outro lado. Eu coloco assim uma parte em cima da outra. Vou cortar um pouquinho, que tá muito grande esse excesso aqui. Dobro uma parte em cima da outra. E vou colocar o viés assim, e ele vai ficar do lado direito. Se você quiser, pode alfinetar, mas eu já vou virando, segurando e costurando.
vesti a capa do meu puff. E aqui na parte de baixo, esse puff eu havia deixado ele um pouco mais curto, por causa de dar altura pra gente colocar os pés em cima. Então eu diminuí ele, eu tirei essa capa e cortei as madeirinhas e deixei mais curto, já tinha feito isso antes. E colocado as rodinhas. Como eu falei, eu ia deixar a capa solta, mas ela ficou muito meio saindo, meio... Eu resolvi prender ela um pouquinho. Peguei essa linha aqui, que é a linha de crochê. Coloquei numa agulha, ela tá dupla aqui. E fiz uns pontinhos, fui passando aqui, jogando pra lá, pra que pudesse ficar preso. Eu prendi assim, nessas partes do viés. Pela parte de dentro, então ele ficou bem firme e não vai ficar saindo do lugar. Então meu puff de cubo mágico ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!